Bem, estamos de volta já agora ao terceiro e último bloco do programa Debate Cândido Mendes, hoje debatendo um tema que é um tema inédito, né? Inédito por quê? Porque nós estamos diante do nosso estado do Rio de Janeiro, Nova Friburgo também, porque faz parte do estado, mas principalmente a cidade do Rio de Janeiro e a sua região metropolitana, de uma intervenção federal, através de um ato do presidente da República, e que nomeou um interventor federal, um general, para que possa ali fazer a gestão da segurança pública do estado do Rio de Janeiro até o final do ano. E a gestão da segurança pública diz respeito a ele sendo o comandante-maior da Polícia Militar, comandante-maior do Corpo de Bombeiro, comandante-maior da Polícia Civil e também do sistema penitenciário. Vou trazer agora, no último bloco, que geralmente é onde a gente pode fazer aquele chamado pinga-fogo aqui. Por exemplo, uma das falas que existe por alguns, e até internacionalmente se fala isso, que eu acho que a grande preocupação de muitos no país é que o Brasil não se torne um país, um narco-país. Tá? Por quê? Vou trazer dados. Existe um país dominado como a cidade do Rio de Janeiro e um avanço grande com relação a essas forças do narcotráfico avançando e tomando cada vez mais. Antigamente falava-se que não descia o asfalto. Agora, já se fala que desce o asfalto. Nós falamos que o Brasil, e vou querer o comentário dos dois, o segundo maior consumidor de crack do mundo. O Brasil está entre o segundo e o primeiro. Né? Alguns dizem que já está em primeiro como consumidor de crack, mas como segundo de cocaína. Então, eu queria só nessa primeira fala, professor Simões, que a gente pudesse trazer como é que a gente lida com isso, como é que a gente em sala de aula, a gente passa para um aluno e de repente alguém que possa lá dizer, professor, mas hoje o Estado está sendo tomado pelo narcotráfico. Hoje existe o crime organizado e um Estado desorganizado. Como é que é isso para se entender em pleno século XXI, num país onde nós somos uma das 10 maiores potências do mundo, né? Em termos de reservas, como é que é isso? Bom, eu acho que o nosso papel em sala de aula e até para o querido telespectador é tentar colocar ele de uma perspectiva um pouco mais afastada do problema, porque senão a gente não consegue imaginar essa questão. O professor trouxe um ponto bastante relevante e está na pauta do mundo. O Brasil, que era antes uma rota do narcotráfico para, notadamente, países da Europa e da América do Norte, Estados Unidos e Canadá, passou a ser a maior passagem do mundo. Exato. Da local de passagem de drogas do mundo, hoje é o Brasil. E nós passamos de ser entreposto para consumo. Sim. E hoje já existem em vários locais, várias apreensões, pequenas refinarias de pasta de coca. Então a coca hoje já é refinada aqui, é plantada aqui. Algumas drogas sintéticas já não vêm de fora, já estão sendo sintetizadas aqui no Brasil. Então nós estamos saindo daquele patamar de rota para produtor e realmente virar um narco-país é um pulo. Essa é uma questão de difícil enfrentamento. Não fosse assim, o próprio Estados Unidos enfrenta essa questão há décadas, né? E que vem ceifando a juventude desse país, né, de forma absurda, né, vidas sendo perdidas, famílias sendo destruídas, atingindo a todas as classes sociais, todas as faixas etárias, sem distinção de sexo, raça ou cor. Então, o problema das drogas é um problema de solução mundial. Não adianta pensar localmente, agir localmente, mas pensar globalmente. Na questão da segurança pública, a gente não pode pensar Rio de Janeiro sem pensar fronteiras. Nós somos um dos países com a maior fronteira do mundo, né, de mata fechada, fronteira seca. Nós não temos árvores que estão dando Sig Sauer. Essas armas vêm da Europa, vêm das fábricas. Existe muita gente lucrando com a nossa guerra aqui. Então existe a necessidade urgente de que o Brasil, através da sua diplomacia, entre nesses países produtores de armas para desarmar o narcotráfico no Brasil. Isso é muito importante. Professor Janello, antes do seu comentário, eu queria trazer mais um ingrediente. Independente, já fizemos aqui os nossos comentários com relação à parte da legalidade,
não do nosso temor, né? Da nossa apreensão com relação a que tudo que vem acontecendo nos próximos meses possa, por certo, atender aí princípios de legalidade, né? de direitos que sejam preservados. Mas se fala também da banalização da violência, banalização desse processo todo que eu trouxe para... As pessoas já não veem mais com... Parece que acontece no vizinho ou não vai acontecer com a gente. Só esse ingrediente a mais. Vai para o seu comentário, por favor, desculpe. É desalentadora que a situação que nós vivemos, né? Infelizmente, acrescentando algumas outras questões aí que o professor muito bem colocou, perdemos o controle há algumas décadas de boa parcela do nosso território, não só o território em sentido amplo, mas as cidades. Isso numa cidade pequena, relativamente média como Friburgo. A gente tem visto isso nos últimos anos, né, Roosevelt? Você é friburguense, você sabe como a nossa cidade, a gente aos poucos foi completamente perdendo o controle de certas partes. Hoje em dia não se circula por Friburgo como se circulava há 30 anos atrás. E é uma pena. O estado do Rio, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro teve um momento em que eu fiquei muito esperançoso, que foi com aquele início das UPPs, que de certa forma mostrava quase que o Estado estava retomando o controle e a presença no território, que é importante a presença. Só que cometeu aquele erro, aquele equívoco que todo mundo imaginava, mas temia, de ser apenas o Estado policial que estava ali na UPP e não o Estado como um todo, com serviços, dando auxílio, dando aquela presença que aquela população jamais teve. Então isso foi muito desalentador ver esse tipo de política que aparecia no início, que estava dando certo, ter um revés completo. Hoje em dia, acredito que já tenham abandonado essa política de UPPs no estado do Rio de Janeiro, e a gente vê que a nossa sociedade internalizou a violência, banalizou. Você vê hoje em dia como através até mesmo das redes sociais, do WhatsApp, são divulgadas imagens chocantes, imagens aberrantes, brutais, de violência, né? Uma banalidade, um exagero, e às vezes você vê isso com jovens, adolescentes, crianças, trocando mensagens, até mesmo como o mundo é complexo, né? Essa questão do acesso à informação e do acesso à notícia rápida, algumas pessoas que têm essa função de passar notícias de Friburgo pelo WhatsApp e tal, quando de repente tem um acidente, param, não ajudam as pessoas, mas ficam filmando. Fotografam e depois passam para a rede. Alguns meses atrás, uma pessoa se suicidou ali perto de onde mora a minha sogra, e a esposa soube pelo WhatsApp. Então, ou seja, tiveram coragem de entrar junto com os policiais, com os bombeiros, fotografar, jogar no WhatsApp e a pessoa... E fazer a exposição. Isso que a gente fala que é a banalização. Quer trazer um tema, estamos com 5 minutos para terminar o programa, vai trazer um tema que dentro disso diz muito respeito, até pelos estudos de campo que já fez, que é uma fala com relação a que muito do que acontece com relação à criminalidade, principalmente no Rio, onde nós vamos tratar, onde nós vivemos, ela está afeta ao sistema prisional, né? O sistema prisional hoje, ele opera ainda grande parte desse grande sistema, e as forças, né, militares ou que seja, civis e tal, têm muita dificuldade com relação... no estado do Rio, por exemplo, um número recente, se falava 60 mil presos com uma população de vaga de 28 mil. Muitos que estão lá dentro já poderiam ter saído há muito tempo, né? Então, essa parte que o senhor conhece muito bem e fazendo doutorado em cima de matéria nesse sentido. Bom, esse é um ponto nevrálgico dessa história toda, porque ele é alimentado e retroalimenta toda essa história de violência que nós vemos no estado do Rio de Janeiro. E é um ponto que eu gostaria de falar, para não deixar passar. Eu acho que o maior legado que essa intervenção pode deixar para o Estado é exatamente uma reforma do seu modelo de gestão de segurança pública. Saneamento, com ações correcionais, essa coisa toda, mas estruturar um modelo para ter continuidade. Mas indo ao ponto que o professor colocou,
O Supremo Tribunal Federal já decretou, já declarou isso em todo o Brasil. Nós vivemos, em matéria penitenciária, um estado de coisas inconstitucional. Traduzindo, né, significa dizer que não existe nenhuma garantia de nenhum direito das pessoas que ali estão. Recentemente, em sala de aula, um aluno me perguntou: professor, se nós não conseguimos controlar o tráfico de drogas dentro dos presídios, que estão cercados por muros, por vigilâncias, por segurança, como é que nós vamos controlar no país? Esta é a questão. Então, é um processo de longo prazo. Isso não é uma situação que vai se resolver com essa intervenção federal. Acho que ela vai deixar coisas boas, e aí o que nós desejamos é que ela deixe um legado, e eu acho que o principal legado será o de instituir um novo modelo de gestão que invista em inteligência, porque investimento em inteligência policial, em investigação, evita mortes de inocentes, de policiais, de toda a situação, e consegue ser mais efetivo na apreensão de armas e drogas. O valor que foi investido do ano passado para cá no estado do Rio de Janeiro em inteligência policial é ridículo. Foi um valor de 20 mil ou 30 mil reais, eu acho uma coisa assim irrisória. Como é que nós pensamos em combater de forma inteligente, otimizando recursos, investindo esse valor irrisório em inteligência? Isto é que nós precisamos ter de legado dessa intervenção. E passando em legado, professor Vianel, já concluindo, mas hoje, não só a apreensão, mas a população espera, não é só o policiamento ostensivo, né? Não é só o Exército colocar os seus canhões nas ruas, né? Como disse o professor, é um trabalho de inteligência, tem que se fazer, tem que saber. Nós tivemos aqui recentemente, agora em Friburgo, coisa de uma semana, 2 semanas, uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, e foi 100% de êxito, né? Porque foi integrada, houve um estudo durante muitos meses com relação a apreensões que devem ser feitas. Mas o que se percebe, não nessa palavra final, que a gente quer sair dessa ansiedade de uma expectativa de guerra, né? A gente acha que o capítulo de amanhã, na verdade, é esse estado de guerra, né? E a gente tem esse sentimento, né? Como a gente disse, nós, graças a Deus, estamos morando em Friburgo, uma cidade que ainda tem não esse sentido de tamanha banalização da violência, mas é uma situação constatada, né? Eu compreendo muito essa expectativa que as pessoas têm de que piore para depois melhorar. Até entendo. De certa forma, né, professor? Eu acho que as pessoas estão com essa expectativa de que realmente a intervenção ela entre em confronto, que haja o confronto com os criminosos, para que haja, de certa forma, uma espécie de extermínio dos criminosos. Então, eu acredito, o cidadão comum, aquele que está assistindo em casa, pai de família, e por mais, vamos dizer assim, cristão e católico que ele seja, ele, no fundo, ele tem essa expectativa, porque a situação chegou a uma situação insustentável. Então, tem a expectativa de que realmente, e às vezes, por vezes, eu mesmo tenho esse ímpeto de imaginar e de esperar que de fato, a intervenção, os interventores, o Exército, ele entre em confronto com os criminosos para que, de alguma forma, as coisas mudem. Mas o professor colocou muito bem, e eu vou terminar vou concluir digamos, pegando um gancho que ele falou. Acho que o conceito, o sistema de segurança no nosso Estado, mas nos demais estados da Federação, tem que ser revisto, tem que ser recriado com novas formas, novas ideias, porque realmente do jeito que está, do jeito que foram concebidas esses mecanismos de segurança, não se melhora, não se dá passos para frente. Então realmente tem que ser completamente repensado, e talvez a intervenção traga isso de bom, de recomeçar do zero. Professor, o tempo já terminou, mas acho que a sua mensagem final, desculpe, né, me perdoe, mas 30 segundos para que o senhor possa deixar aí uma mensagem para todos esses que nos
Ok. nos viram, nos ouviram. Bom, eu acho que o tema é isso, é bastante polêmico, eu só gostaria de deixar apenas mais uma reflexão, né? Não é só essa violência que tem que ser cuidada, e vou ao encontro de uma fala que o professor Vianello trouxe no começo do nosso debate aqui. Morrer na fila de um hospital também é violência, não conseguir acesso à justiça na defensoria pública ou na promotoria, ou porque há um excesso de processos, é violento. Não é? Ter professores da rede pública não sem receber salários, universidades sendo sucateadas, também é violência. Então eu acho que nós realmente, isso aí que o professor falou, às vezes traz as pessoas assim, poxa, por que só na segurança pública? É porque esta está matando mais a curto prazo, mas as outras também vão nos matar a médio e longo prazo. Obrigado pela participação, professor Vianello e professor Simões, que estiveram aqui conosco hoje, ajudando nesse tema, que é um tema que não é um tema polêmico, é um tema novo e inédito para todos nós, e qualquer um que esteja vendo qualquer rede de TV, outra rede de TV, vai passar por esse tema e vai ter a oportunidade de ver, não do tão controverso, mas pelo formato do seu ineditismo. Eu acho que a gente vai precisar ainda de algum tempo para que a gente possa entender melhor e a aplicabilidade principalmente. A gente espera que essa decisão, que foi uma decisão naturalmente que não é uma decisão comum, é uma decisão incomum, ela possa trazer aí benefícios que se estendam, como disse o professor Simões, não somente pelo aspecto da segurança, que a segurança que a gente vê e a gente grita e a gente clama por ela, mas que a gente possa viver daqui a pouco um estado melhor, em que o legado seja das pessoas entenderem que vamos retomar os territórios, né? Os territórios que hoje não são mais da população, e ali vão colocar o serviço essencial àquelas pessoas. E não adianta a juventude verificar que se morre um hoje numa guerra, num confronto desse entre o traficante, a polícia, o exército, o que seja, mas amanhã outro já está na linha de frente, porque não vê o Estado efetivamente chegando e ele cumprindo o seu papel junto a essas comunidades. Então a gente aguarda e a gente espera ansiosamente pelas suas repercussões e que elas sejam extremamente positivas, respaldadas aí nos direitos de todos, e a gente vai voltar, nós vamos voltar aqui, para que a gente possa falar no futuro, e aí das repercussões, aí sim, que essa intervenção federal na segurança do Estado do Rio de Janeiro. Hoje o interventor, ele se dirige diretamente ao presidente da República e não ao governador Pezão. Hoje recursos federais podem ser aplicados no Rio de Janeiro em sendo solicitado pelo interventor. Há hoje recursos que serão deslocados para o Estado do Rio de Janeiro. Mas então a gente espera que seja bem sucedida dentro aí dos limites, dentro daí dos padrões aí principalmente aí dos direitos que sejam preservados. Um grande abraço a vocês. Continuaremos debatendo aqui sempre temas que sejam de relevância nacional, e hoje, por certo, foi um tema que nós não poderíamos abrir mão. Meu muito obrigado a todos os telespectadores, prometendo voltar na próxima semana. Até lá.